Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um tema de álgebra, tá bom? De álgebra que é comum em vários e milhares de vestibulares por aí, tá bom? Nós vamos falar de grandezas proporcionais, tá bom? Na aula de hoje fazendo apenas exercícios do Enem, tá? Porque esse tema cai bastante no Enem, então nós temos que ficar atentos e saber como resolver, mas basicamente a base, né, que é o que cai no Enem, cai também nos outros vestibulares, então vale treinar, vale praticar, e aí por isso nós vamos falar de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Assuntos básicos da matemática que nós temos que dominar, tá bom? Isso cai em muitos vestibulares, então temos que ficar atento, beleza? Tranquilo? Bom, estes assuntos estão nas aulas 1 a 4 do setor C da apostila Faraday 1 lá do Sistema Anglo de Ensino, beleza? Tranquilo? Então nós vamos fazer, se eu não me engano, são 3 exercícios, tá? De toda essa parte de grandezas proporcionais, tal. Vamos praticar para ver como é que cai. Beleza? Tranquilo? E olha, para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, né, no nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @estudo. Fácil. Tranquilo, meu povo? De boa? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas. Tranquilo? Então, meu povo, vou soltar a vida do canal e a gente já começa com os exercícios, beleza? Então, vem comigo, meu povo. Simbora! Aí, meu povo, tô de volta. Bora lá? Simbora? Então vamos começar aqui com o exercício de número 1, ó, Enem 2021. Para quem fez, né, o Enem 2021, assim como eu, vai reconhecer alguns exercícios daqui e tal. Ou falar tipo, ah, esse eu consegui, ou ah, esse eu não consegui, esse eu chutei, esse eu achei difícil e tudo mais. Então, vamos que vamos, né? O que importa é treinar. Então, ó, um nutricionista verificou na dieta do seu cliente, pegar aqui a caneta vermelha, a falta de 800 miligramas do mineral A, 1000 miligramas do mineral B e 1200 do mineral C. Tá. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que forneçam os minerais faltantes e informou que não haveria problema se consumisse mais desses minerais do que o recomendado. Tá. O cliente encontrou 5 suplementos vendidos em sachês unitários, cujos preços e as quantidades dos minerais estão apresentados a seguir. Então, você tem 5 suplementos ali. Tá. O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento, no qual gastasse menos dinheiro. Tá. E ainda suprisse a falta de minerais indicada pelo nutricionista, mesmo que consumisse alguns deles, além de sua necessidade. Tá. Nessas condições, o cliente deverá comprar sachês do suplemento tal. O que você vai fazer? Ó, eu montei essa tabelinha aqui, né, que eu achei na internet. O que acontece? Ó, por exemplo, suplemento 1. Você precisa de 800, mineral A, 800 miligramas, né, no caso. Então, você vai pegar os 800 que você precisa e dividir pelo número que contém, né, pela quantidade do suplemento 1, por exemplo. E aí vai dar o quanto? 16. O que significa esse 16? Que você, para suprir o mineral A, precisa de 16 saquinhos para conseguir suprir a quantidade que faltava. Tá? Vai fazer a mesma coisa para o B e para o C. Tá bom. E aí você vai chegar a 10 e 6, beleza. E aí, para você ver quanto você vai gastar nesse suplemento 1, ó, é a quantidade mínima de sachês vezes o preço do sachê. O preço vale 2. E qual que é a quantidade mínima? Consequentemente, para todos os suplementos, é aquele que tem maior valor. Porque você precisa de mais daquele suplemento que você vai ter que suprir. Entendeu? E aí, por isso que vai ficar 16 vezes 2, então o gasto total vai ser R$ 32. Beleza, tranquilo. Isso é para o suplemento 1. E você vai fazer para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Mesma coisa. Então, ó, suplemento 2 vai ser R$ 18. Tá? Lembrando que ó, é 6 vezes 3. 3 porque é quanto custa. E 6 porque é a quantidade máxima, né? É o valor mais alto, consequentemente a quantidade mínima de sachês.
tá? Suplemento 3 vai ser 4 vezes 5, mesmo pensamento, tá? Suplemento 4 vai ser 2 vezes 6, 12, tá? E o suplemento 5, 16. Consequentemente, mais barato é o suplemento 4, alternativa D de doidão. Olha que beleza. Questão relativamente tranquilo, né? De boas para resolver, basicamente de razão e proporção. Não é verdade? Bem de boas, né? Qualquer dúvida me mande lá pelo Insta, tá? @estudo.faz. Tranquilo, meu povo? De boas? Então, bora seguir para o exercício 2. Simbora, vem comigo. Ó, em 2021 também. Um automóvel apresenta um desempenho de 16 km por litro. Tá. O engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza em relação ao consumo do motor anterior 0,1 litro de combustível a cada 20 km percorridos. Tá. O valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor em km por litro expresso com uma casa decimal é, basicamente, gente, o seguinte. O mínimo entre 16 e 20, tá, é 80 km. Ou seja, 80 km é quanto vai conseguir mais ou menos eles andarem. Tá? Então o motor antigo ele vai consumir quantos litros? Ele vai consumir 5 litros. Você vai pegar o total e dividir pelo desempenho médio, ou seja, 5 litros. Tá? E aí o novo motor em 80 km, que é o mínimo entre 20 e 16, ele vai proporcionar o quê? Uma economia de 80 sobre 20 vezes 0,1, porque é 0,1 litro de combustível a cada 20 km, ou seja, 0,4 litros. Beleza. Portanto, o novo motor terá um desempenho médio igual a 80 menos os 5 litros, tá aqui, os 5 litros que a gente descobriu, tá? Menos o 0,4, que é o quanto ele economizou. E aí você vai descobrir que o desempenho médio do automóvel com o novo motor vai ser de 17,4 km por litro, alternativa D de doidão também. Olha que beleza, uma questão, vou dizer um pouquinho assim, que você tinha que pensar um pouquinho mais, né? Não estava tão na cara que você tinha que fazer, mas dava para resolver bem de boas, né? A questão é bem de boas. Então, ó, toda vez, gente, que vocês tiverem exercício de proporção, razão e tudo mais, vai pensando aos poucos, tá? Vai analisando, porque isso é super importante, beleza? Tranquilo? Essa daí é a dica de ouro para você. Tá? Então bora pro 3. Simbora. 3 de Enem 2020. Vem comigo. O motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Tá bom. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Deixa eu pegar minha marca texto aqui. Opa. Pegar minha marca texto para ir grifando. Então, 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Tá. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para o reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Tá. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para o reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. Tá. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 km no seu destino. O cara vai andar, hein? A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Bom, você pode ler e falar, eu tô louco porque eu não sei nem como começar. Vem comigo, ó, vamos entender o seguinte. O consumo da moto é igual a 100 sobre 5, ou seja, ele vai consumir 20 km, ou seja, ele vai consumir 1 litro a cada 20 km. Tá? Então é 20 km por litro. Tá. Da sua casa até o posto Estrela, beleza? Serão 420, que é o percurso total, tá? Sobre quanto ele gasta a cada litro, né? Beleza? Então, 20. Então aqui é quilômetros e aqui quilômetros por litro, tá bom? E aí vai chegar que é 21 litros de combustível, ou seja, até o posto Estrela ele gastou 21 litros, tá? Consequentemente, se o tanque da moto tem capacidade para 22, vai restar quanto no tanque? 1 litro. Beleza, é 1 litro, tá bom. Agora o motociclista ele vai ter que percorrer 80 km para chegar ao seu destino, 200 no destino, ou seja, o cara vai andar pra caramba, e 80 km para retornar até o posto Estrela. Consequentemente, quanto vai dar todo esse percurso de ida até o local, no local de que é 200 e mais até o posto, na volta, 360 km. Tá bom. E aí, o que vai acontecer? Em consequência, ele precisará reabastecer na ida um total de 360 sobre 20, que é o desempenho da moto, menos 1 do que? Do que já estava no tanque,
consequentemente ele vai precisar reabastecer quantos litros? 17 litros. Olha que beleza, alternativa C de casa. Olha que questão relativamente tranquila, né, meu povo? Assim, constrói todo o raciocínio, pensa, interpreta tal, dá numa boa, né? Numa boa. Qualquer dúvida na resolução de qualquer problema aí, me manda mensagem, porque é super importante não ter dúvidas nessa aula, hein? Beleza? Tranquilo? Gente, outra coisa, questão de escala também é super comum no Enem, já já vamos fazer uma aqui, tá bom? Então vamos lá. Questão 4, Enem 2020 também. Ó. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. Tá. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade, portanto 9 litros. Tá? A cada segundo, caem 5 gotas de água da torneira e uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. Tá? Ou 0,05, como você preferir. Eu prefiro a base 10, mas você que sabe. Quanto tempo em horas será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Bom, vamos pensar o seguinte, eu tenho 9 litros cheios e 9 litros para que ele fique totalmente cheio, porque está na metade, tá bom. E aí, o que eu tenho? Ademais, como 5 vezes 10 a menos 2 ml, vou passar para litro, tá bom? Para deixar tudo em litros. Então, cheguei que é 5 vezes 10 a menos 5 litros. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Se eu tenho 9 litros e aí eu sei que 5 gotas, a cada segundo caem 5 gotas de água da torneira, então é 5 gotas vezes o peso, né, o conteúdo, o volume de uma gota, tá bom? É igual a quê? 3.600, certo? 3.600 vezes 10 segundos. E aí eu chego que é 1 vezes 10 a 1 hora, né? Ou seja, 10 horas. No caso aqui, beleza? É tão estranho escrever 1 vezes 10 a primeira hora, no caso, 10 horas. Olha que beleza. A questão também bem tranquila, alternativa B de bola. Beleza, meu povo? Tranquilamente? Acho que sim, né? Acho que sim. Só alegria, hein? Só alegria. Então, beleza, meu povo? Tranquilamente? Então, vamos que vamos. Então, questão de número 5, partiu. 5 Enem 2018. Essa questão aqui é bem interessante, tá? Eu peguei e escolhi ela de propósito. Ó, de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, ele passou a fórmula. Gente, atenção, ele poderia não passar a fórmula, tá? Ele poderia não passar a fórmula. Então, se eu fosse um professor e colocaria essa questão numa prova, eu não passaria a fórmula, tá bom? Porque quando ele falar em proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio, a gente tem que saber montar tudo isso daí. Tá? Ou seja, F e M são proporcionais e F e R são inversamente. Tá? Vem comigo. No plano cartesiano, há 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são respectivamente a massa e o raio da sua órbita em torno da Terra. Tá? Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força, tá bom? E aí ele pede qual que é a relação entre elas. Bom, nós temos que analisar duas variáveis, o raio e a massa. Então, nós temos que ver uma por uma. Tá, vamos lá. O que eu vou ter que pensar? Massa, o A e o C têm a mesma. Ou seja, ó, MA é igual a MC, só que a massa do B é maior que as duas. Tá aqui. Agora, o raio. O que vai acontecer? O raio do C é maior que o raio A, que é igual ao raio B. Tá aqui, ó. Tá aqui. Consequentemente, se eu sei que a força é K, K é uma constante, tá? M sobre R ao quadrado, o que eu sei? Se o raio do C é o maior, certo? O que vai ter que fazer? Ó, o raio do C é o maior, portanto, ele vai ter a menor força. Beleza, ele vai ter a menor força de todas por conta do raio, tá? Então, o C já tem que ir no final. Tá bom, beleza. O que acontece? Agora vamos analisar a massa. Como a massa do B é o maior, ele vai ter que ter, consequentemente, a maior força de todas. E aí nós vamos ter o que? FC menor que FA, menor que FB, a alternativa E de elefante. Ó, gente, questão assim é super
comum cair e nós temos que saber analisar. Por isso, ó, tem duas variáveis, raio e massa, vai analisando separadamente, depois junta, faz um mix legal e aí você consegue resolver. Tá bom? Tranquilo, meu povo? De boa, então bora para vocês. 6, ó lá, Enem 2021, questão aqui de escala para a gente treinar, é questão bem fácil, hein? Vamos lá, ó. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original representado na imagem está situado na Alemanha. Tá bom. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Tá. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 e 7 centímetros. Tá. A escala utilizada para fazer a réplica é... Bom, só fazer a escala. E o que é importante fazer a escala? Deixar que as duas unidades, em cima e embaixo, os dois números estejam na mesma unidade de medida, ou seja, tudo em centímetro ou tudo em metro. Tá? Vou passar tudo para centímetro aqui para não trabalhar com o 0,07 metros. Tá? Então, vou passar 1,68 metros para centímetro, que chega em 168 centímetros, divido e chego que é 1 sobre 24, alternativa C de casa. Olha que fácil. Questão assim, meu povo, é para matar de primeira. De primeira, assim, fez, converteu em unidade e tal, acertei. Tá bom? Basicamente isso. Tá? Poderia ter feito com comprimento? Poderia. Tá bom? Poderia. Que o número era um pouco mais chato de trabalhar. Tá? Mas poderia também numa boa. Tá? Sempre vá pelo caminho mais fácil e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Então bora pro sétimo, povo. Agora já entra porcentagem. Então vem comigo. Qualquer dúvida que ficou em outro exercício, me mande mensagem, tá bom? Vamos lá. Um professor, olha lá, Enem PPL 2021. Um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte e 30% com alimentação. Tá. No próximo mês, os valores desses gastos sofreram um aumento de 10% e 20%, respectivamente, mas o seu salário não terá reajuste. Tá? Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em 252. E ele pergunta qual é o salário mensal desse professor. Tá, vamos lá. Basicamente é o seguinte, ó, seja X o salário do professor. Tá. Logo, tem-se que, se vai sofrer um aumento de 10%, ou seja, 10%, vezes o 10% do seu salário, que falou, ó, uma despesa de 10% do seu salário com transporte. Então, aqui é o transporte. É 10% de 10% do total. Tá. Aí, ele já gasta 30% com a alimentação, só que vai aumentar 0,20%. Né, no caso 0,2 que seja. Então aqui tudo isso está relacionado à alimentação. E como isso já é a parte que eu estou calculando do aumento, este valor total vai ser igual a quanto? 252, que é quanto foi de aumento. E aí eu descubro que X é igual a R$ 3.600, alternativa D de dado. Olha que fácil. Questão assim, meu povo, é para matar de primeira mesmo, assim, ó. É pensar, fazer uma multiplicação ali, ó, e acertar de primeira. Tá bom? De boas, meu povo? Tranquilo, né? Porcentagem é de boas no Enem. Tá bom? Então, partiu 8, meu povo. Vamos embora. Enem PPL 2021 de novo. Vamos lá. Em um determinado mês, o consumo de energia elétrica da residência de uma família foi de 400 kWh. Tá. Achando que o valor da conta estava alto, os membros da família decidiram diminuí-lo e estabeleceram a meta de reduzir o consumo em 40%. Tá, isso eu vou ter que levar em conta. Começaram trocando a geladeira de consumo mensal igual a 90 km/h, 90 kWh, por outra de consumo mensal igual a 54 kWh. Realizaram algumas mudanças na rotina da casa. Tá. Reduziu o tempo do banho, economizando 30 kWh por mês, enfim, tempo de ferro de passar, tá aqui o valor, diminuir a quantidade de lâmpadas. Tá bom. No entanto, observaram que, mesmo assim, não atingiram a meta estabelecida e precisam decidir outras maneiras para diminuir o consumo de energia. Tá. De modo a atingir essa meta, o consumo mensal de energia em kWh ainda precisa diminuir quanto? Bom, vamos lá. Seguinte, meu povo, seguinte, vem comigo, ó. Se ele quer reduzir o consumo em 40%, quanto que ele tem que chegar? Ele tem que chegar em 160 kWh. Beleza, de boas. Então vamos lá, ó. As medidas tomadas resultaram numa economia de 90 menos 54 está relacionado à geladeira, porque tinha uma de 90 e trocou por uma de 54. Quanto que vai ser nessa diferença? Aí você vai fazer ali a conta, belezinha. Tá. Então, ó, aí economizou no banho 30, economizou no ferro 14 e nas lâmpadas 10. Ou seja, a meta que eles chegaram foi 90 kWh.
Tá bom, só que o que eles queriam, na verdade, era 160, só que atingiram 90. Quanto ainda falta, né, para chegar na meta que eles queriam? 70 kWh, alternativa E de elefante. Olha que fácil, meu povo. De boas, né? De boas, bem tranquilo de resolver, não é verdade? Qualquer dúvida, só mandar mensagem lá no Insta. Tá bom? Então, ó, dica, vai lendo, vai grifando, né, assim como eu fui circulando, grifa tal, para você conseguir saber o que fazer e aí você já mata a questão de primeira, não é verdade? Tranquilo? Então bora pro 9, meu povo. Simbora, Enem 2021, ó, vamos lá. Um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em 4 diferentes tipos de trechos do percurso. Tá, e aí tá ali na tabela. Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima, que por sua vez é determinada pela fórmula tal. Então você vai pegar o 220 e tirar da idade, então é 220 menos 61. Tá. Em que a idade é dada em ano e a FC máximo é dada em BPM, batimentos por minuto. Tá. E aí ele falou os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantém dentro de sua faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico são. Bom, meu povo, simples, 220 menos 61, 159. E aí você faz o quê? 65% vezes os 159 e 85% vezes os 159. E aí você chega que está entre 103 e 135. É só você ver qual é o intervalo. Tá certo? Então, ó, 103 está aqui no meio e 135 já está aqui. Ou seja, é forte no plano e subida moderada. Olha que beleza. Alternativa D de dado. Tá bom? Tranquilo? Porque o 103 está aqui no meio e o 135 aqui. Consequentemente, aqui, ó, forte no plano e subida moderada. Olha que fácil. Questão de boas, né, meu povo? De boas, nem envolvia tanta conta assim, era só resolvendo uma boa. Fechou? Tranquilo? Então bora pro 10, meu povo. Tá acabando, vem comigo, ó. No rótulo de uma lata com 350 ml de refrigerante, é possível descobrir que o valor energético é de 85 quilocalorias a cada 200 ml de refrigerante. Tá. Por recomendação de um nutricionista, um paciente que consumia em sua dieta 2.800 quilocalorias por dia mudou o hábito de consumir o conteúdo de 2 latas desse refrigerante por dia para consumir 2 latas de suco, cujo rótulo indicava um valor energético de 25 quilocalorias por lata. Em relação à sua dieta original, o consumo energético diário do paciente diminuiu em porcentagem o valor mais próximo de. Meu povo, pode parecer muita informação, mas vem comigo. Ó. Seguinte, quando era refrigerante, tá? Então ele consumia 2 latas, certo? Ó, 2 latas de 350 ml dividido por 200, tá bom? Vezes o valor energético, tá? Então eram 2 latas, certo? 2 latas vezes o volume de cada uma sobre o 200, tá bom? Vezes 85. Tá certo. Só que aí você vai tirar, tá? Você vai fazer a diferença já fazendo uma conta só, tá? 2 latas de suco vezes o valor energético de cada uma, que era 25 quilocalorias. Olha que beleza. E aí você chegou que a redução foi 247,5 quilocalorias. Tá bom. Só que, vem comigo, é 247,5 sobre o quanto ele consumia, 2.800. Você vai fazer uma razão, né? Logicamente, uma porcentagem vai dar. E aí isso aqui vai chegar em 8,8%, alternativa D de dado. Olha que questão, assim, de boas para resolver. Né? Então, ó, é só você pensar, esquematizar tudo na tua cabeça. É ver primeiro a redução para depois ver a porcentagem. Tá? Poderia fazer contas separadas aqui, né? Então separava, depois subtraía, tal, numa boa. Tá bom? Tranquilo. Você resolve da melhor maneira, o que importa é você chegar na resposta certa. Tá bom? Tranquilo? Então bora pro 11, meu povo. Vem comigo, ó. 11 Enem PPR 2021. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Uma rede de supermercados vende latas de sucos em packs com 12 latas. A venda é feita da seguinte forma. Tá ali bonitinho. Entretanto, essa rede de supermercados costuma disponibilizar também o valor unitário do produto em cada uma das situações de compra. Para obter esse valor, basta dividir o total gasto pela quantidade de latas adquiridas. Tá. Em determinado dia, nos 5 supermercados da rede que vendem os packs da forma descrita, os registros do valor unitário da lata de suco para o cliente que comprava 2 packs
eram diferentes entre si conforme os dados. Tá. Em um dos supermercados, o valor unitário está correto de acordo com o costume da rede ao vender 2 packs. Isso é importante, a gente está vendo 2 packs, que é o quê? Na compra de 2 packs, o segundo tem 40% de desconto sobre o seu valor. Tá, esse supermercado corresponde à loja... Gente, vamos lá. Eu tenho R$ 21,60 porque é o valor de um pack. Tá, ó, um pack é vendido por R$ 21,60. Tá bom, só que na compra de 2, o segundo sai 40% de desconto, ou seja, você paga 60%. Ou seja, 21,60, que é o 1, mais 21,60 vezes 0,6, que é o segundo. Sobre quantas latas tem o total? Porque ele falou, ó, basta dividir o total gasto pela quantidade de latas adquiridas, sobre 24. E aí você chega então que é R$ 1,44, consequentemente a lógica está certa, é a loja 3 que corresponde à alternativa C de casa. Olha que fácil, meu povo, de boas, né? De boas, então é só interpretar o que está lá e resolver numa boa. Tranquilo? Então bora pro 12, meu povo. Vamos lá, tá acabando. Vem comigo. Essa questão é de boas. É muito fácil. Vamos lá. Enem 2019. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era 1.250. Tá. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2 em relação a 2000. Tá. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. E aí ele pergunta, ó, supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Bom, basicamente o seguinte, se teve um aumento de 7,2%, então é 1,072, tá? Porque aumentou partindo do 10%, tá? Vezes os 10% que pode aumentar, 1,1, tá? Partindo do 100%, vezes o valor que era 1.250. E aí você chega então que é 1.474, alternativa E de elefante. Olha que fácil. De boas, né, meu povo? Bem de boas, bem de boas. Tá? Então, questão assim, meu, olhou, fez a conta e resolveu numa boa. Tá bom? Tranquilo? Então, bora pro último, meu povo. Vem comigo. Vamos lá. Enem 2021. Essa questão, quando caiu no Enem, eu achei uma questão bem chata, para falar bem a verdade, tá? Mas já vou falar como é que a gente teria que resolver, tá? Após uma consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto por 3 medicamentos, X, Y e Z, tá? O paciente, para adquirir os 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro, tá? Dessas farmácias, algumas oferecem descontos. Então tá ali os descontos, tá? O paciente deseja efetuar a compra de modo a minimizar suas despesas, ou seja, tem que pagar o mínimo, tá? De acordo com as informações fornecidas, o paciente deve comprar os medicamentos da seguinte forma. Gente, aqui você tem muitas possibilidades. Tá? Pegar o X na 1, o Y na 2, ou Z na 3, ou enfim, fazer uma confusão legal. Como resolver essa questão? Olha as alternativas e resolve as 5 possibilidades que as alternativas propõem. Lógico, atentando-se aos descontos que vai ter, né? Então, daqui resolvi letra A, B, ó, A, B, C, D e E, tá bom? Claro, vem dos descontos, tudo bonitinho, tá certo? E aí a gente percebe o quê? Que o mais barato tá aqui, ó, é esse 115, que diz o quê, ó? Que tem que comprar o XY na farmácia 2 e o Z na 3, portanto, alternativa C de casa. Tá bom? Então, no dia que eu fiz o Enem, achei essa questão bem trabalhosa. Tá? Tanto é que não dá nem para colocar ela como questão discursiva numa prova, tá? Porque as possibilidades são infinitas. Tá bom? Por isso, assim, olhou esse tipo de questão, vê o que está na alternativa, faz o que está sendo proposto lá nas alternativas, que uma vai estar certa. Tá bom? E aí você acha certa, marcou e corre para o abraço, feliz que acertou. Tá bom, meu povo? Tranquilo? Então, encerro a nossa aula por aqui, agradecendo demais sua paciência, sua atenção, sua companhia também. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fechou, meu povo? Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado, meu povo. Tamo junto. Um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto.